Rádio Web Metropolitana, Joinville, falando aqui da Escola Jorge Lacerda, com o programa Som Jovem. Quem está falando aqui com vocês é o Alexandre. E hoje no nosso programa a gente está com a nossa colega Letícia. Boa noite, pessoal. Eu sou a Letícia e estou falando aqui direto do Jorge Lacerda. E hoje a gente vai ter uma entrevista bem diferente, assim, né? Que a gente vai começar a falar sobre o Setembro Amarelo, né? Qual a importância do tema, né? Então eu passo a palavra para elas, para os interessados que estão aqui hoje. Boa noite, eu sou a Vânia, eu sou psicóloga e estou aqui com o maior prazer para estar falando mais um pouquinho sobre esse tema. Olá, boa noite, eu sou a Paula Denise, obrigado pelo convite, Alexandre e Letícia, que a gente possa aproveitar bem esse tempo e falar desse tema que é tão importante atualmente, né? Sim, nós sabemos que nesse mês, né, de setembro, né, a gente combate o suicídio, né, que é o Setembro Amarelo. Mas, para estar começando a nossa entrevista, né, vamos com a nossa primeira pergunta. O que é depressão? O que vocês podem estar trazendo para os nossos ouvintes, né, o conceito, né, ou uma forma geral do que seria a depressão? Bom, eu vou começar falando sobre o que não é depressão, né? Tem um senso comum de que depressão é frescura, né? Depressão é algo que está faltando, algo que você não tem, que você precisa buscar. E, na verdade, a depressão não é frescura, pelo contrário. A depressão ela é uma doença, né? A Organização Mundial de Saúde já tem o CID da depressão, né? Claro que ela tem formas diferenciadas de se apresentar, mas ela é uma doença, então como doença ela tem que ser tratada como tal, né? A gente trabalha um curso de restauração da alma e de forma leiga, né? De forma espiritual, a gente entende que a depressão ela é um peso esmagador, né? Algo que faz com que a pessoa se sinta incapaz de realizar algumas atividades na vida dela. E esse peso esmagador, ele sufoca, né? Como a própria palavra fala, é algo sufocante. Então, quando a pessoa ela passa por isso, ela precisa procurar ajuda. Ela não pode ficar sozinha nesse processo, né? Nesse sofrimento que ela está vivenciando. Certo, a nossa próxima pergunta, né, além da depressão, né, quais são os outros fatores, né, que levam a pessoa ao suicídio? Nós sabemos que hoje a depressão é o fator maior, o fator principal, né, que leva a pessoa a cometer o suicídio. Mas, além da depressão, quais são os outros fatores, né, que levam a pessoa a cometer o suicídio? Se a gente linkar a depressão com a ideação suicida, e trazendo ao que a minha colega acabou de dizer sobre o peso esmagador, né? O suicídio seria essa fuga desse peso, né? E quando eu estou com essa angústia, com essa sensação de impotência, né? São pensamentos que são pensamentos negativos, são situações às vezes, né, no ambiente, né? Onde eu vivo, o local onde eu vivo, situações que eu vejo acontecendo, né? Isso também influencia bastante. Outra coisa também é situações fisiológicas, né? De acordo com alguns estudos, existem neurotransmissores que às vezes no nosso organismo a gente está com déficit, então isso nos leva a ter essa depressão que seria temporal, mas também leva a ter essas ideações suicidas, né? Então tudo isso, né, seria o nomear esse peso esmagador, né? Então esse peso vem cheio e aí a sensação ou a saída é se livrar desse peso, né? Eu acho que a gente poderia acrescentar também algumas coisas como conflitos sociais, né? Cobranças da sociedade, culpas, baixa autoestima, e isso tudo vai levando a pessoa a tentar de alguma forma se livrar desse sofrimento, né? Tem vários outros fatores, né? Ansiedade, medo, às vezes falta de encontrar o seu espaço, né? Os jovens eles têm também essa questão da dificuldade de encontrar esse espaço, né?
ele está sempre buscando querer ser aceito e às vezes ele não é aceito no grupo onde ele está. E isso tudo traz um sofrimento e pode levar a pessoa a suicídio, né? Então é importante ficar atento a esses sinais, né? Às vezes ela passa por humilhação, por bullying, são todas situações que podem levar a pessoa à ideação suicida. O CVV, que trabalha com o suicídio, eles falam que a ideação suicida em si, digamos assim, ela seria uma coisa, não vou dizer normal, mas que pode acontecer, né? A pessoa pode ter a ideia de suicídio, ela pode pensar. A questão é o que fazer quando isso acontecer, né? Procurar ajuda, não ficar sozinho. Então, precisa ficar atento a esses sinais. Nossa próxima pergunta é: por que os adolescentes são as pessoas mais vulneráveis a cometer suicídio? Nós sabemos que o suicídio pode acontecer com qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode se suicidar, mas por que atualmente os jovens são os mais vulneráveis, são os que mais cometem suicídio? Tem um senso comum, você percebe que eu começo sempre falando o errado para depois vir para o certo, né? Uhum. O senso comum diz assim, é modinha, porque fulaninho fez, o ciclaninho também vai fazer. Mas na verdade não se trata disso, né? Uhum. Na adolescência, a Paula vem falando também de essa procura para saber quem eu sou, né? Quem eu sou na sociedade, quem eu sou na família, quem eu sou, quem realmente eu sou. Né? E essa fase da adolescência é exatamente essa fase dessa descoberta, né? Quem eu sou. E às vezes, quando o adolescente se depara com quem ele é, isso frustra ele. Ele queria ter o cabelo do fulano, ele queria ter, né? Então isso já gera uma frustração bem grande aí, que ele não compartilha com ninguém, já guardou isso aí, né? Uma outra coisa também importante é que nessa fase, lembra que lá atrás eu tinha falado dos neurotransmissores, né? Nessa fase existe uma baixa muito grande de adrenalina, né? No adolescente. Isso faz parte do biológico, vamos dizer assim, né? Então, com essa baixa, já tem essa baixa da adrenalina, tem esses conflitos internos, tem essa tentativa de querer saber quem sou eu, e na verdade eu não sei quem eu sou, né? Hoje eu tô falando grosso, amanhã eu tô falando fino, depois da manhã vem uma coisa que é um sangue que não sei de onde vem, né? Então é um conflito interno muito grande, né? E infelizmente a maioria dos adultos esquecem que um dia foram adolescentes, né? Aí falam assim, esse é o aborrecente, esse é o revoltado, e aí eles não se sentem tão acolhidos em relação a isso. Claro que não é porque eu não sou acolhido, não é porque eu vou cometer, não é isso, né? Mas esses são um dos fatores que propiciam essa ideação, né? Acho que também a questão do isolamento, né? O adolescente tem essa tendência de se isolar. Às vezes a dificuldade de ter uma conversa com os pais, né? Não encontrar esse espaço para conversar sobre o que está acontecendo com ele. Então é importante poder falar do que está sentindo, e às vezes o adolescente não tem esse espaço. Então ele vai tentar achar uma forma de resolver esse problema. Então assim, cuidar com o isolamento, não se isolar, né? Cuidar com a internet, porque hoje em dia pega o celular, às vezes joguinho, e fica ali, só naquilo, e não interage com outras pessoas. Então acho que essa interação, né? Essa busca de conversar, falar o que está sentindo, o que está incomodando, é importante para o adolescente. E os pais, eles precisam ser essa referência para esse adolescente, saber que mesmo que ele não esteja talvez nem conseguindo expressar o que ele está sentindo, mas ele precisa achar esse espaço. Eu lembro quando eu era adolescente, né, que até a Vânia comentou que a gente esquece, né, que a gente já foi, tinha conflitos e eu não sabia com quem conversar, porque eu lembro que a minha mãe, ela falava, olha, não fala dos teus problemas para ninguém. E aí eu fui acumulando os meus problemas, porque ela não queria ouvir, porque ela tinha lá as dificuldades dela, né? Não estou condenando ela, nem julgando, mas ela tinha as dificuldades da vida dela, e aí eu não podia nem procurar ela para falar dos meus problemas, né? De bullying na escola, naquela época, na minha época não era bullying, né? Não se chamava assim, mas existia, sempre existiu isso, né?
Então acho que essa questão do adolescente dele se isolar, né, é algo que precisa ficar bem atento. Não se isole, procure, né? Procure. Paula, não tem quem procurar em casa. Procura na escola, um professor, né? Se você vai em alguma igreja, procura ajuda lá na sua igreja, porque não dá para ficar sozinho. Acho que isso é importante. O suicídio, nós sabemos que atualmente é um tema tabu, né? Muitas pessoas hoje não levam o suicídio a sério, né? Ou acontece de não querer abordar ele, né? Ou, por exemplo, quando você chega para a pessoa e pergunta para falar sobre suicídio, a pessoa já não quer nem saber, né? Para a pessoa acaba sendo um assunto ruim, né? Mas como podemos abordá-lo hoje junto aos jovens? É interessante que já vem essa coisa do tabu de não falar sobre isso, né? Tem até uma campanha, vamos falar sobre isso, devemos falar sobre isso, né? Porque o diálogo seria um dos maiores meios de prevenção para que a gente não tivesse esse índice tão grande, né? Então é preciso falar. Embora seja um assunto que às vezes incomoda, que às vezes toca na ferida, né? Parece que antigamente, embora a gente não seja tão velho, né? Antigamente parecia assim, alguém morreu, alguém, né? Cometeu suicídio, a gente não fala sobre o que foi, a gente fica todo mundo quieto, ninguém fala nada, né? Era parecido com o câncer antigamente, que as pessoas falavam, não pode falar, é aquela doença ruim, ainda falava no tom mais baixo, né? Mas assim, hoje em dia, com a informação que a gente tem, né? A velocidade de informação que a gente tem, com tudo isso, por incrível que pareça, ainda é um assunto que a gente não fala muito, né? E aí eu volto a elogiar vocês, porque vocês estão abrindo essa porta de falar sobre isso. E é importante pra caramba. De repente tem gente ouvindo a gente que, caramba, quando falou de peso esmagador fez sentido, né? Quando falou que eu não sei quem eu sou, fez sentido. Mas para quem que eu vou falar? Opa, alguém já disse que pode ser na igreja, outra pessoa já disse que pode ser, né, alguém da escola. Então, assim, é importante falar, ok, vamos falar. Mas, ao mesmo tempo, também é importante acolher. Porque vão vir pessoas falar, podem ter certeza que vão vir pessoas falar. Mas aí vocês vão estar prontos para acolher, né? Vocês não, nós estaremos prontos para acolher esse povo que vai vir, né? Porque é do humano ter esses sentimentos que são negativos, né? É do humano ver o outro sofrendo e se incomodar, né? É do humano estar numa família que não é uma família funcional, se sentir mal com isso. Então, humanamente falando, esses sentimentos são normais, são naturais, melhor dizendo, né? Então, assim, o que eu faço com isso? Será que sou só eu que sinto, né? Então, a necessidade desse diálogo eu tenho a sensação, eu tenho a certeza de que é o partir disso, é o start, sabe? Vamos falar. E por isso que eu digo que eu disse que eu estava tão feliz de estar aqui, porque suicídio é um tema que me chama muito a atenção. Eu já fiz alguns cursos sobre ele, e cada vez mais que você vai se interagindo, você vai vendo, caramba, é muita gente que tem esse peso que é esmagador e não tem ninguém para ajudar. Nem que seja para dizer assim, olha, eu tô aqui tô sentindo o peso também, mas eu tô aqui do teu lado, né? É parecido com eu e a Denise aqui. Tamo junto, vamos embora, vamos responder as perguntas e vamos lá, né? Então, o suicídio, ele precisa ser falado em voz alta, porque a gente já falou muito dele, mas sempre, sabe, nas surdinhas, bem escondidinho. Agora não, vamos abrir mesmo, vamos falar mesmo. Claro que às vezes o indivíduo ele não vai querer se expor, não tem problema, mas vamos falar, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né? Falar sobre o assunto, porque é um tema difícil, né? É um tema pesado, e nesses dias que a gente está refletindo sobre esse assunto, eu lembrei, né, de algumas pessoas que eu já atendi, que tiveram ideação suicida, que até tentaram suicídio, e às vezes ela se sente muito sozinha nesse caminho, né? Então precisa ser falado, precisa ser abordado, não é um assunto fácil de se falar,
mas ele precisa ser falado, porque enquanto eu não falo, tem alguém que está pensando em tirar sua própria vida. E sempre há solução, sempre existe uma solução. O suicídio ele é uma forma de eu eliminar uma dor que está aqui no meu interior. Ninguém quer se matar, a pessoa quer se livrar da dor. Então, se ela tiver um espaço, um lugar onde ela pode falar dessa dor que ela está sentindo, a chance de que ela desista do suicídio é muito grande. Então, é importante isso. A gente precisa se desmistificar, né? De que se falar vai acontecer, se ficar falando de exemplos vai acontecer. Não, a gente precisa falar sobre esse assunto. As pessoas precisam ter esse lugar, né? De encontrar um espaço para falar sobre isso. Isso me faz lembrar, Denise, de uma pesquisa que eu estava vendo, né, sobre o suicídio, como eu já tinha falado, e nessa pesquisa dizia que o número de católicos que não cometiam suicídio, entre outras coisas lá, o número era bem alto, que não cometiam. Eu falei, caramba, o que é isso? O que esse povo tem, né? E aí eu fui lá pesquisar mais. E aí eu vi, olha que incrível, que o católico ele faz me perdoem, mas eu esqueci a palavra, confessão. Com a confissão. E nessa confissão, ele fala de coisas, ele fala de sentimentos, ele sabe que ali vai ficar. Olha que interessante. E aí eu chego lá, falo tudo, tiro tudo que está aqui, né? Coloco para fora, jogo esse peso, né? Tiro um pouco desse peso e eu sei que vai ficar ali. Eu vou ser acolhido de uma forma que vai ser silenciada, vai morrer ali, vamos dizer assim, né? Então isso me traz um certo alívio. Opa, e aí eu não passo para as vias, né? De fato, que é o suicídio em si. Porque precisa ter esse acolhimento, né? Esse lugar de segurança da pessoa falar assim, eu preciso falar o que eu estou pensando, eu preciso falar que eu estou pensando em tirar minha vida, mas um outro lado é ela encontrar essa pessoa que vai ouvi-la sem julgá-la, porque às vezes o problema é o julgamento, né? Então tipo assim, mas você tem tudo, você está aí com saúde, por que tu vai fazer isso? Olha quanta coisa boa que tem na sua vida, mas a pessoa no sofrimento ela não consegue olhar para isso, ela está olhando para a dor dela. Então, quando eu consigo ter esse espaço de que alguém ouça a minha dor, fica mais fácil. Que é o que a Vânia falou da confissão, né? Eu preciso achar um lugar para fazer isso. Sem ser julgado, sem ser condenado. Porque às vezes a gente se espanta. Meu Deus, você vai fazer isso? Não, nunca faça isso, né? A gente fala assim no curso que a gente dá, quando alguém for contar para você uma história assim, você faça cara de paisagem, né? Você não precisa ter expressões que a pessoa vai se assustar. Por que eu fui contar? Olha só, a outra pessoa ficou pior, né? Então, na verdade, se eu tiver esse espaço, né, um lugar onde eu posso falar, com certeza vai ficar mais fácil, vai quebrar essas barreiras, né? Eu não posso falar. Eu tô aqui pensando, planejando, já planejei, porque o suicídio ele nunca acontece, acordei e hoje vou me matar. O suicídio não é assim que ele acontece. A pessoa planeja, a pessoa pensa, ela organiza, né? Então, nesse processo onde ela está fazendo essa organização, se ela encontrar um espaço, alguém que a ouça, que a ajude, que acolha o sentimento dela, que acolha a necessidade dela, a chance dela desistir será muito grande. Então a gente precisa mesmo falar sobre esse assunto. Bom, pessoal, a gente vai para um rápido break, tá? No nosso próximo bloco a gente vai continuar fazendo as perguntas das nossas entrevistadas com a nossa colega Letícia. Então a gente vai para um rápido break, tá? Rádio Web Metropolitana, falando aqui da Escola Jorge Lacerda. Rádio Web Metropolitana Joinville, falando aqui da Escola Jorge Lacerda. Estamos de volta no nosso break, né? Com o nosso programa Som Jovem. E nesse bloco, né, a gente vai estar continuando as perguntas das nossas entrevistadas, né? E a nossa colega Letícia, ela vai estar fazendo as perguntas. Sim, né, como o nosso colega Alexandre falou, né, eu vou dar continuidade nas perguntas, e a minha pergunta seria como que a gente pode estar, assim, descobrindo os comportamentos da pessoa que ela tem depressão, né? Como que a gente pode estar percebendo os comportamentos dela, os pensamentos negativos dessa pessoa?
Eu acho que você já deu um spoiler na tua pergunta. Os pensamentos negativos dessa pessoa. Então já é uma, né? Já tem uma luzinha aí. É uma pessoa que ela é muito negativa, né? Tudo que ela fala tem muita negatividade, né? E diferente do que está no senso comum, a depressão não é só aquela pessoa que vive chorando. Às vezes tem uma pessoa que vive sorrindo o tempo todo, mas ela também está depressiva, né? Então é interessante olhar esse comportamento e, de novo, falando que a gente já tinha falado lá no primeiro bloco, né? Tá ali para ouvir inteiro, né? Sem julgamento, sem senso comum, sem preconceito, e ouvir nessa pessoa, porque aí ela vai conseguir se abrir, né, com esse indivíduo que está ao lado dela. Mas assim, ó, de novo, depressão não está escrito na testa, sabe? Não, eu acho que infelizmente, porque as doenças mentais, ela tem esse viés, né? Porque as pessoas acham que você tá inteira aí, você tá bonitona, você tem 1,80 m, você usa salto, você tá de boa. Mas não, às vezes às vezes não, é dentro, né? É alma, é coração, é emoção. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Ao falar ao abordar alguém, né? É importante ter isso sempre em mente. Eu acho que é importante também olhar como que a pessoa reage com as circunstâncias da vida dela. Porque o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Todos nós enfrentamos algum tipo de sofrimento, seja um sofrimento muito grande com algumas pessoas às vezes sofrimento menor, e cada um lida de um jeito com isso, né? Eu posso conversar com uma pessoa que está passando a mesma coisa que eu, e eu estar num grande sofrimento, e essa pessoa está de boa, né? Ela lida melhor com isso. Então eu preciso ficar atento a como que a pessoa reage, né? Se ela saiu do ambiente, uma pessoa que, por exemplo, que ela gosta muito de passear, parou de passear, não quer mais sair de casa, só quer ficar trancada no quarto com as cortinas fechadas. Opa, preciso observar o que está acontecendo. É uma tristeza profunda, foi uma situação que aconteceu com ela naquele momento, o que está acontecendo para levar a pessoa a ficar desse jeito? E às vezes a gente não dá bola, né? Porque às vezes a pessoa dá desculpas, né? Então acho que também precisa cuidar com as desculpas que a gente dá para que a gente se afaste, né? Quando está com problema. Ela fala, eu não vou. Ok, por que você não vai? O que está acontecendo? Você está mal? Aconteceu alguma coisa? Né? Por que mudou de comportamento assim tão rapidamente? Que é um pouquinho, acho que é outra pergunta, né? Que nós abordamos aqui sobre comportamentos, né? Uma pessoa que ela gosta muito de uma coisa e ela começa a se desfazer daquilo, é preocupante. Porque todos nós somos apegados a algumas coisas, né? Todos nós temos nossas coisinhas queridinhas, né? Que a gente não quer dar pra ninguém, que a gente quer guardar. E aí quando fala, não, esse celular aqui não me interessa mais, não quero mais jogar esse joguinho, encontrava meus amigos lá no jogo virtual, né? Não quero mais jogar. Então, às vezes, precisa ver essas mudanças de comportamento na vida da pessoa, o que está levando, né? De repente ela passou por uma perda significativa na vida dela. Nós viemos num período onde nós tivemos muitas perdas de pessoas queridas, perdas de relacionamentos, perdas de amizades, perda até de escola, né? Tem bastante gente que gosta de vir, de interagir com pessoas e teve muitas perdas. Então, de repente eu entrei num quadro depressivo por conta de toda essa situação que nós vivemos até hoje, que a gente agora que está saindo, né? Batendo as asas de novo, né? Por aí. Então precisa ficar atento a essas circunstâncias que acontecem na vida, né? E como que a gente pode estar notando esse tipo de comportamento, né? Porque a gente sabe que hoje em dia um jovem que está depressivo, está triste, eles acabam fazendo umas piadinhas suicidas, né? Isso é bastante complicado. Então, como é que a gente pode estar notando esse tipo de comportamento? Vamos voltar lá atrás. O ser humano, ele é um ser relacional, né? Então, é um ser de relação. A gente precisa estar com o outro, né? Às vezes são pares, né? Nós vamos nos interagir por pares. Eu tô aqui com a Denise porque juntas nós gostamos de falar sobre esse assunto. Ok.
Se de repente a Denise gostasse de falar sobre um outro assunto, ela seria par com outra pessoa. E na adolescência ou na juventude, é assim, né? Então, assim, a gente acaba se comunhando, né? Comungando com pessoas do nosso, que feio isso, né? nosso convívio ali, que tem as mesmas, os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, a mesma fala, né? Sabe quando tu tá com um grupo que só fala palavrão, não quero ficar com esse grupo, vou pro outro, né? Então, a partir disso, eu sou um ser de relação, mas eu particularmente não gosto muito de estar junto com alguém. Eu gosto de estar junto só com pessoas da minha família, né? Então, assim, de novo, a gente tem que conhecer, nós temos que nos conhecer. A partir do momento que eu sei, poxa, eu sou assim, eu sou essa pessoa que gosto de estar, não gosto de estar em balada, não gosto de estar em festa com muita gente. Aí eu não posso ser taxada como alguém que é depressivo ou alguém que está com ideação suicida. Essa é a minha personalidade. Então, assim, primeiro eu olho para mim e percebo quem eu sou. Depois eu olho para o meu amigo e percebo, bastante coisa aí, né? Percebo quem ele é. Poxa, o meu amigo aqui, ele gosta de azul, sempre gostou de azul. E de repente, ele não quer mais o azul. Opa, tem algo errado aí. Aí a gente de novo volta pro aumento de informação, aumento de informática, de tudo isso que a gente tem. Às vezes a gente não tem tempo nem de olhar pra gente, como que a gente vai olhar pro outro? Né? Então, caramba, isso daqui é importante a beça. Por quê? Porque a gente está parando e está falando sobre um assunto que não é nem um pouquinho falado. Legal que eu olho o meu comportamento, mas eu também tenho que olhar para o outro. Mas e se eu nem sei quem sou eu, como que eu vou, né? Então é importante. Mas aí tem outros comportamentos que são bem grosseiros, né? Estão bem aí, bem à mostra, bem visíveis, né? Então, quando eu falei lá atrás da depressão, que os sintomas que é o choro, né? O choro por... Às vezes, se eu perco um amigo, se eu vi um desastre, é natural, é humano eu chorar. Mas às vezes eu choro porque o meu amigo tomou uma água e não era para ele tomar, sabe assim? Então a gente começa a perceber que tem coisas que destonam ou tá fora da sintonia, tá fora da harmonia. Sabe quando a gente tem uma banda e aí todo mundo tá tocando no mesmo ritmo, no mesmo tom, e aí, às vezes tem um que fala, né, faz uma coisa errada lá. Opa, esse amigo tá sinalizando lá que tá precisando de ajuda. Então é nesse amigo que eu vou. E vou sem julgamento, vou sem preconceito, né? Vou sem dizer para ele, pô, cara, não, livre de tudo isso, olhando para ele e realmente tendo o cuidado, que o que ele está falando para mim, ele está confiando em mim, então eu tenho que ter cuidado com isso tudo que ele está me dizendo, né? Eu acho que uma outra coisa importante é a pessoa se conhecer. A gente fala que a gente precisa se perguntar o porquê das coisas. Parece uma coisa meio doida, né? Mas assim, converse com você mesma. Converse com você mesmo. Saiba o que está acontecendo com você. Né? O Davi nos Salmos, ele falava, por que tu tá triste a minha alma? Por que tu tá abatida a alma? Então, a gente precisa também se conhecer. Não só esperar que o outro saiba o que está acontecendo comigo. Eu costumo falar assim, olha gente, eu não tenho bola de cristal. Se você não está se sentindo bem, se é uma pessoa com quem eu convivo diariamente, eu até percebo que ela não está legal. Agora, uma pessoa que eu vejo, sei lá, uma vez por semana, eu não vou saber se ela está bem ou não. Ou, sei lá, uma vez por mês encontrei a pessoa em algum lugar e ela às vezes está mal, não tem como saber. Então, acho que essa questão, tanto eu observar o comportamento das pessoas ao meu redor, mas a pessoa também saber que, mas por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com vontade de fazer tal coisa? Por que isso não está sendo legal? Por que eu estou deixando as pessoas falarem para mim coisas que eu não sou? Então, acho que essas coisas precisam também, nós, né, quando estamos passando por esse sofrimento, nos olharmos, termos um olhar para nós mesmos. Né? Parece uma coisa meio... Mas se olhe, né? Se perceba, entenda o que está acontecendo com você,
para que daí você também consiga pedir essa ajuda, né? Acho que é isso. E qual a importância da gente estar nos abrindo com esse tema delicado, né? A gente sabe que é muito difícil hoje em dia a gente falar sobre o tema do Setembro Amarelo, né? E como é que a gente pode ter o cuidado nas palavras quando for conversar com uma pessoa que ela tem depressão? Assim, a gente tem que ter um certo cuidado do que a gente vai dizer, né? Então, quais são, assim, os cuidados na palavra quando a gente for conversar? É importante a gente saber que não é uma receita de bolo, né? Nesse momento vamos comportar assim, porque vai ser assim. Não é. O ser humano é individual, né? Então a gente tem que ter isso também bem claro pra gente. Só que se eu for com as minhas razões, com os meus conceitos, os meus preconceitos e colocar isso para ela, com certeza não vai fazer sentido ou vai ofender ela. Por exemplo, você tem tudo. Você já viu o carrão que teu pai tem? Sabe assim? Pra que você quer se matar ou ficar triste? Você tem tudo, né? Então isso já seria um não chegar, né? Porque aí a pessoa se fecha, né? E aí nunca mais ele vai contar ou vai falar alguma coisa com você. Então é importante observar ou entender o território que eu estou pisando, né? E aquele território, como a Denise tinha comentado ainda há pouco, é sagrado, né? Não é sagrado para mim, não é para mim, mas para o outro é. E eu, em respeito a esse outro que está na minha frente, né? Eu tenho que cuidar com isso, né? Eu acho assim que às vezes a pessoa ela não quer respostas, ela só quer ouvidos. Deus ele nos deu uma boca e 2 ouvidos. Então, às vezes, a pessoa que ela está em sofrimento, ela vem conversar com a gente, ela só quer alguém que a ouça. E não existem respostas prontas. Mas eu preciso falar, o que eu vou fazer com isso agora que eu ouvi? Eu acho que uma coisa importante, nesse período que eu atendo pessoas, uma das coisas que eu aprendi é exercitar os meus 2 ouvidos, falar o menos possível. E, por exemplo, numa situação de suicídio, tem que cuidar assim, a pessoa vem conversar com você e fala, eu vou te contar um segredo. Quando a pessoa vem contar um segredo, o segredo ela contou só pra mim, eu não posso falar pra outra. Então eu sempre falo assim, olha, beleza, mas se esse segredo for violar a sua integridade física ou de outra pessoa, esse segredo vai ser quebrado. Né? Porque senão eu fico presa a esse segredo, né? E aí é uma coisa que eu não posso lidar sozinha, né? Eu como voluntária eu não posso lidar sozinha com uma situação de suicídio. Eu preciso passar para alguém, falar, olha, quem da sua família pode te ajudar? Vamos procurar um psicólogo, vamos marcar uma consulta com um psiquiatra, vamos ver o que está acontecendo. Porque às vezes, nessa questão, né, de como ajudar, a gente às vezes pode se tornar refém dessa pessoa. E nós não podemos nos tornar refém de uma situação dessas, porque a culpa vai ser grande se a pessoa chegar a cometer o suicídio e ter sucesso, né? Que é um insucesso, na verdade, né? Porque acabou com a vida dela. Mas eu preciso cuidar com isso também. Aprender a ouvi-la, não julgar, não condená-la pelo que ela está sentindo e ajudar naquilo que for possível, né? Trazendo pessoas junto, porque nós não podemos carregar sozinhos esse fardo, né? Não é um fardo no sentido de que a pessoa é pesada, né? Não é nesse sentido que eu quero dizer, mas ele vai se tornar um peso para mim, falando, e agora? Eu prometi que eu ia guardar segredo e como é que eu vou fazer? Então acho que essa questão de você cuidar com isso e ouvir, principalmente, eu acho que o principal é ouvir sem julgamento, não espalhar para os outros o que você ouviu, mas procurar pessoas certas para conversar sobre esse assunto, sobre essa ajuda que precisa ser disponibilizada. Acho que é isso. E como a gente pode estar ajudando a pessoa e dando suporte para ela poder desabafar e se sentir confortável falando sobre aquilo? Eu acho que cuidar com isso, se disponibilizar a ouvir essa pessoa, marcar um horário com ela, tipo
Tipo assim, não vai ouvir ela, por exemplo, aqui na escola, no recreio da escola, no meio daquela confusão do recreio, gente correndo pra cá, né? Não. Procura um lugar, agenda um horário na casa dela, ou na tua casa, ou, sei lá, vai tomar um café em algum lugar, e aí você pode ouvir essa pessoa, né? Num lugar tranquilo, onde se ela precisar chorar, ela pode chorar, não vai ficar um monte de gente olhando e falando, o que está acontecendo com essa pessoa chorando aqui no meio da rua? Não vou dizer que isso não pode acontecer, porque às vezes você está ali conversando com um amigo e quando vem ele conta uma história para você e chora, e você chora junto, isso pode acontecer. Mas o ideal é tentar fazer esse cuidado, né, para acolher essa pessoa, né, no sofrimento dela. É interessante que quando isso ocorre dentro do, a gente chama de site terapêutico, né? Dentro do consultório, existe um contrato, né? Eu, enquanto terapeuta, eu firmo um contrato com esse cliente, dizendo para ele que quando essa ideação vier, quando ele tiver com essa sensação, esse sentimento, ele vai me ligar. Ou ele me autoriza a colocar alguém da família atento para isso, ou disponível para isso, né? Porque, na verdade, esse acolhimento é primordial. Ele precisa ter alguém que está ali com ele, de novo, sem esse olhar de julgamento, sem esse olhar de preconceito, né? Mas está ali junto com ele para tentar, né? Amenizar esse peso que para ele está sendo esmagador naquele momento, né? E ao mesmo tempo, quando ele percebe ou ele sabe que tem alguém que ele pode confiar, cara, isso aí já é um bom alívio, né? E quando a pessoa, ela tá num momento de crise, quando ela tá quietinha, num canto, chorando, tremendo, uma coisa assim, o que a gente pode fazer para a pessoa se acalmar e se sentir confortável? Uma coisa que eu particularmente faço, não Vânia, mas Vânia profissional, é respiração. Por mais, é bem parecido com aquilo, o melhor remédio é água, né? E a gente acha que não, né? Mas a respiração, ela é um dos fatores primordiais para que todos esses sintomas não vão desaparecer, né? Mas eles vão amenizar. Então, assim, a partir do momento que eu respiro, que eu puxo o ar e seguro ele, existe uma oxigenação aqui no meu cérebro, né? E aí eu jogo para fora e sai tudo, né? Tudo no sentido de oxigênio, né, gente? Não que o sentimento vai sair. Opa, falei do Pedro. Mas existe essa oxigenação e aí eu consigo, pelo menos, pensar, né? E aí, eu falando isso, eu me lembro de uma senhora, não estou infringindo o sigilo, né? Não. Ela chegou ao consultório bem abalada, nem era dia de atendimento, mas ela chegou e aí eu acabei atendendo ela antes das pessoas que estavam aguardando. E ela disse que ela estava muito preocupada ela não falava com coisa, mas era alguma coisa relacionada à neta. E aí eu comecei a perguntar, e o seu cachorro? E o papagaio? Era a neta o problema. Mas aí o que eu fiz? Eu tirei o foco dela do problema e coloquei ela em outro lugar. Pensou no papagaio, pensou no perigo, pensou em qualquer outra coisa. Então, olha que exemplo legal, né, tática legal. A pessoa eu não estou conseguindo respirar, eu vou morrer, vamos respirar, não consegue respirar. Olha só, olha o que está acontecendo, olha, sabe? Tu conhece a pessoa, tu joga alguma coisa para desviar o foco dela. Então, seria uma alternativa. Mas lembrando, gente, não é uma receita de bolo, né? De repente, se eu me deparo com alguém que está com todos esses sintomas aí, tremendo, com respiração ofegante, totalmente desconfortável, eu não vou saber o que eu faço. Mas e se a gente pensasse assim, se eu estivesse no lugar dela, o que eu queria? O que me traria conforto? Como a Paula disse, às vezes é só o ouvido, às vezes é só o abraço. Às vezes ela não quer o abraço, mas ela quer só que você encoste assim e fique perto dela. Tô aqui. Não sei o que eu faço. Não precisa dizer pra ela isso, né? Mas assim, eu tô aqui.
Estar aqui já é alguma coisa. Estar aqui é alguma coisa e é importante. Por isso que eu volto a falar, o fato da gente estar tendo essa conversa é importante pra caramba. Vocês vão ver o resultado depois, eu não tenho dúvida disso. Sim. É a questão da companhia, a pessoa não se sentir só, porque ela já... essa ideia, né, esse pensamento de suicídio já leva a pessoa a uma solidão. Aí quando ela está numa crise, se eu deixá-la sozinha vai ser pior. Então fique com ela, faça companhia. Uma das técnicas também fale todos os animais com a letra C que você conhece, para tirar a pessoa daquele quadro. E depois que eu tirar essa pessoa do quadro, eu vou para ajuda de fato. Procurar uma pessoa da família, não deixá-la sozinha. Falar, tá acontecendo isso, você pode ajudar, se for o caso, levar a pessoa para o hospital. Eu já levei pessoas para o hospital em crises assim. Então a gente vai ter que usar as ferramentas que a gente tem, né? Naquele momento. Mas o principal é a pessoa saber que tem alguém que está se importando com ela, para que ela possa sair dessa crise. E procurar ajuda, porque às vezes sozinha você não vai conseguir resolver. Procurar sempre ajuda. E é tão complicado nesse momento de crise, né? Porque tem pessoas, né, que quando tá a crise, não sei o que eu vou fazer, eu tô assim, o pensamento tá a mil, né? E acabam se automutilando, né? Uhum. E isso é bem complicado, porque às vezes ela até usa casacos, no tempo pode estar calor usando casaco, né? E a gente pergunta e fala, não sou nada. E aí como a gente pode estar ajudando uma pessoa assim? Porque ela se automutila pra por descontar a raiva que ela sente nela mesma. Falando a nível escolar, vamos dizer assim, né? Se eu tenho na minha classe lá alguém que eu sei que faz isso, né? Primeira coisa que seria uma dica, não um conselho, né? Seria você se aproximar. Só estar perto, estar com essa pessoa. E não já chegar falando, por que tu tá de casaco? Por que tu faz isso? Tu tá doido? Não, eu só quero ficar aqui contigo. Para que você tenha um vínculo com essa pessoa. Sabe? Porque assim, já tem muita gente criticando ela, já tem muita gente, né? Sendo preconceituoso. Tem muita gente fazendo isso. Então, você vai ser só mais um. Então, que você chegue nessa pessoa fazendo diferente. Tô aqui, tá? Que a mutilação, ela é o mesmo princípio, para tirar uma dor que tá... Minha alma tá doendo, eu tô com sofrimento. O que eu vou fazer? Vou me cortar. A dor... Eu atendi uma pessoa que ela falou assim, a dor que eu sinto de me cortar é menor do que a dor da minha alma. Então, quando ela se cortava, era uma forma de drenar, né? Em vez de fazer aquilo que a gente falou aqui, de dar algumas dicas, fala os animais com a letra C, para a pessoa desfocar do problema, ela vai lá e se corta, porque quando ela se corta, a dor da alma dela é esquecida pela dor física. Então o princípio é o mesmo, né? É o mesmo princípio, acolher, estar junto, não julgar, não condenar, falar, mas por que tu fez isso de novo? Não. O que está acontecendo com você? Fala para mim, por que você está... Né? Que fato que aconteceu na sua vida que te levou a esse sofrimento agora? Por que está doendo? O que está doendo? Como que eu posso te ajudar com essa dor? Com quem que a gente pode conversar sobre essa dor? Porque ela precisa botar essa emoção para fora. Né? A emoção guardada, ela vai estourar em algum lugar. Toda a emoção que a gente guarda, ira, medo, né? Baixa autoestima, inferioridade, ela vai estourar em algum lugar. Ou na mutilação, ou a pessoa vai comer demais, ela vai para as drogas, ela vai ir para algum lugar para acalmar a dor dela. Então ela precisa ter um lugar onde ela possa falar dessa dor, sem que ela se sabote, né? Porque são formas de se sabotar. Eu escondo uma dor, mas eu arrumo outro problema. Porque pode ser um vício, pode ser eu ganhar peso demais, porque estou comendo demais. Então precisa analisar tudo isso. E, na verdade, assim, a pessoa precisa aprender a falar e precisa ter pessoas que a ouçam. Porque quando a gente fala, a gente é curado. Quando a gente bota o nosso problema para fora, a gente vê ele. Eu falo assim, vamos colocar o teu problema aqui na mesa.
Vamos olhar o seu problema. O que está acontecendo aqui? Né? Ah, mas isso aqui tu pode... isso aqui talvez tu possa resolver. O que tu acha? Vamos fazer isso aqui? Ah, esse aqui... O que você acha que você pode fazer? Tentar ajudar a pessoa também, né? O que ela pode fazer para sair desse problema? Então, acho que tudo numa boa conversa, acho que dá para resolver bastante coisa, né? Uma boa conversa. Seja na terapia, seja com algum voluntário, seja com alguém na igreja, né? Uma boa conversa sempre traz uma boa solução. E antes de terminar, eu queria eu queria ver se existe o CVV, né? Então, qual que é o trabalho do CVV nesse meio termo, Setembro Amarelo, suicídio, depressão, né? Qual o trabalho deles? Ouvir as pessoas, né? Tem o número, é o 188, né? Você liga e eles vão te ouvir, vão te aconselhar, vão te ajudar nesse socorro, porque eles são especializados nisso. É uma rede de voluntários, você vai ligar, essa pessoa vai te ouvir, vai te orientar o que fazer. Né? Se você está nessa crise, você está pensando em suicídio, eu não quero ligar para ninguém que eu conheça, liga lá no 188, que uma pessoa que não te conhece vai te ouvir e vai te ajudar. Interessante, se você jogar lá no Google qualquer pergunta sobre suicídio, a primeira coisa que vai aparecer é o Centro de Valorização da Vida. Isso mesmo. Então é importante, mas ao mesmo tempo também eles têm horário de atendimento, né? Então, acho que é 24 horas, né? É 24 horas. É por chat que tem horário. Desculpa. Lá no 188 é 24 horas, todos os dias da semana. Bom, queria agradecer demais, tá? A presença das nossas convidadas, né? Das nossas entrevistadas, né? Queria agradecer demais a Vânia, a Paula, por ter disponibilizado o tempo de vocês, né? Para estar trazendo essa conscientização, né? Para os nossos ouvintes, né? Para quem for escutar, né? O nosso programa. Para estar trazendo essa conscientização, né? Trazer que o suicídio é algo muito sério, muito delicado, que devemos estar tendo todo um cuidado mínimo. Depressão não é uma frescura, como muitos infelizmente têm esse pensamento hoje. A gente tem que quebrar esse pensamento de achar que depressão é uma frescura, é algo que a pessoa faz para chamar atenção. Não é isso. Depressão realmente é uma doença. A gente tem que estar dando um apoio, claro, um apoio com todo certo cuidado, né? Não é de qualquer modo que eu vou chegar na pessoa para estar abordando, né? A gente tem que ter um cuidado, ter uma conexão, se aproximar, deixar a pessoa tranquila ao saber que se você realmente está disposto a ajudar, que ela saiba que você quer dar um apoio para ela, né? E a gente queria estar trazendo essa entrevista, né, para o nosso programa com essa conscientização, devido ao Setembro Amarelo, né, o combate ao suicídio, está trazendo toda essa conscientização. Letícia, quer deixar alguma consideração final? Sim, eu queria agradecer a participação dela, é claro, né? E também para falar abertamente sobre esse tema, né? Que muita gente às vezes não gosta, que esse aqui, é mais uma frescurinha da internet que todo mundo acha, assim, né? Então a gente teve esse tempo para poder falar desse tema, assim, né? E também eu espero que as pessoas possam se conscientizar mais e estar ajudando aquela pessoa que realmente não tá bem, está precisando de ajuda, né? Dando aquele apoio moral, falando, nossa, você tá precisando de uma coisa, eu tô aqui com você, precisa de uma coisa, me liga, conversar, assim, né? Então, né, é sempre bom ter alguém que a gente pode contar sobre as coisas. Você vai ter alguma consideração final do programa? Eu queria deixar assim, a gente precisa validar o nosso sentimento. Não dá para dizer assim, eu tô com essa angústia aqui, mas eu vou deixar ela aqui de lado e ela vai passar. As coisas não se resolvem sozinhas. A gente precisa ter essas ferramentas que a gente já falou aqui, né, para que essas coisas venham se resolver, assim, venham se dissolver. Então, procure uma ajuda, sim, né? Olhe para você, entenda a sua forma, o seu funcionamento, para que a gente possa viver essa vida tão bela aí, né? Porque a vida é um presente para cada um de nós. Então a gente deve usufruir desse presente, né? Quando a gente ganha um presente, a gente não guarda, né? Pelo contrário, a gente quer usar. Então que a gente use esse presente chamado vida aí de uma maneira bem consciente, mas acima de tudo usufruindo do melhor que ela tem pra gente, né? Paula? Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. E assim, não deixe ninguém falar que você não é nada. Nós todos somos importantes. Enquanto existe vida, existe esperança.
Nós somos pessoas amadas, Deus nos ama, né? Deus tem planos para a vida de cada um de nós, então que a gente não perca isso. Não dê vozes às pessoas que dizem que você não serve para nada, de que você não é importante, porque isso não é verdade. Nós somos importantes para alguém, existe alguém que sempre se importa conosco, então assim, não perca isso de vista. Se você se sente sozinho, alguém vai poder te ajudar. O Alexandre tem meu telefone, se quiser passar meu número para alguém precisar conversar, bater um papo, pode entrar em contato, a gente atende sem problemas. E saber disso, que nós somos importantes, a vida é importante. Planeje, sonhe. Se não der certo, não se frustre, né? Ou pode até se frustrar, mas começa de novo, né? Deu uma tropeçada, levanta. É igual quando a gente está andando na rua e tropeça e começa a cair e fala, não, quando acontecer isso na vida, levanta e começa de novo, né? Porque existe esperança, existe vida para ser vivida e que a gente possa aproveitar esse nosso tempo aqui, né? Na Terra. Enquanto seres vivos, seres humanos, né? E cuidar um do outro, né? Cuide-se um dos outros, que é importante também. Muito obrigado. Se algum de vocês, ouvintes, né, quiser o contato tanto da Paula quanto da Vânia, né? Vou estar falando aqui para vocês o número do meu WhatsApp, daí vocês podem estar mandando um oi ali, não precisa contar a situação que estiver passando, mas pode estar mandando uma mensagem ali dizendo, Alexandre, eu preciso de ajuda. Eu passo o contato ali da Paula e da Vânia, né? Daí a gente vai direcionando ali certinho. Aí o meu número é o DDD é o 47, é o 984-652377. Daí pode estar mandando uma mensagem ali, com certeza a gente dá toda uma ajuda ali, uma direção. Então, a gente tá no fim do nosso programa, né? Mais um programa. Hoje o programa sim foi muito bom, trazendo toda essa conscientização, né? Toda essa ajuda para quem esteve nos ouvindo, né? E a gente agradece de novo, né, a presença das nossas entrevistadas, da Vânia, né, da Paula. Então a gente se vê no nosso próximo programa, que é nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, tá? E a gente conta com a presença de todos vocês, ouvintes, no próximo programa. Então desejamos a vocês uma boa noite. Quem está falando aqui, Rádio Web Metropolitana Joinville, falando diretamente da Escola Jorge Lacerda. Até o próximo programa.